Livro de João, capítulo 20, verso 25. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e a mete no meu lado. E não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te apresento mais um dia, Senhor, do sábado dos sonhos. Sim, Pai. Apresento ao Senhor cada Ruth, cada Boaz representado, Pai, que o Senhor já planejou, Pai, um matrimônio, uma construção no lar, Pai, desde a fundação do mundo. Aleluia, Senhor, como está escrito em Isaías 43, o Senhor fez todas essas coisas. Ó Senhor Deus, que todo impedimento, Pai, caia por terra neste momento, toda incredulidade, ó Pai, caia por terra, Senhor, seja queimado em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de engano, Pai, de opressão, Pai, de espia espiritual, volte por 7 caminhos, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor Deus, venha, Deus, consumir, Pai, os nossos inimigos, prepara um banquete na presença deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, suscita o vento norte e traz o vento sul, traz os teus filhos, ó Pai, para cada filha das extremidades da terra. Ó Senhor Deus, o Senhor não nos chamou, Pai, para incredulidade. O Senhor nos chamou, Pai, para sermos crentes no Senhor, crer, Pai, na promessa que o Senhor já fez no mundo espiritual e que logo se vai materializar, porque o Senhor, Pai, é espiritual. Importa que aqueles que te adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor, não sejamos como Tomé para ver e crer, Pai, como as coisas que acontecem no mundo, Pai, as pessoas que buscam as coisas terrenas, mas o Senhor nos chamou para crer de todo o coração, para assim recebermos, porque está escrito na Tua palavra: bem-aventurados aqueles que creram antes de ver. Em nome de Jesus, Pai, assim como os heróis da fé, Pai, nós, Pai, venhamos ter, coloque uma fé inabalável, Pai, para que tomemos posse, Pai, antes de vermos, ó Pai, porque o Senhor revela, Pai. Aleluia, ó Pai, em nome de Jesus, dai a vitória aqui, Pai, primeiro no mundo espiritual e depois no físico, Pai, porque primeiro já aconteceu no livro do Senhor, porque de fato todas as coisas já foram escritas no livro do Senhor, ó Deus, e agindo o Senhor, Pai, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, amém. E você diga amém. Então, meninas, né, as irmãs em Cristo que eu cumprimento, né, principalmente que essa palavra, né, ela é tão estratégica para esse dia. Então, eu pedi ao Senhor uma palavra e eu sempre estou pedindo uma palavra que não seja de mim, né? Quando eu falo que não seja de mim, eu pegar às vezes um capítulo, um versículo que ali me chamou a atenção pessoalmente, né? Mas que seja para todos, né? Porque Jesus, ele visa o corpo, amém? E esse corpo, né, é composto de membros e que possamos aqui nos unir em uma só voz. No livro de João, capítulo 20, né, fala que Jesus, ele aparece aos 11, né?
aqui fala depois da morte de Cristo, né, da ressurreição. E eu creio que esse texto aqui de João, ele é bem profundo. João Batista, né, acho que ele nasceu 6 meses depois ou antes de Jesus. E ele é considerado por Cristo o amigo do noivo e o amigo da noiva. Amém? João Batista, como sabemos, tem um testemunho muito forte quando vocês meditam. Amém? Principalmente no livro de Mateus, no início dos capítulos. E aqui, especificamente para a vida sentimental, o Senhor quer que a gente creia, que a gente viva o milagre. Amém? O milagre assim, que virá, porque a mulher que está para dar a luz, ela vai dar luz a um milagre. Então o Senhor, Ele quer que vivamos uma vida de casada. Amém? Porque a incredulidade, ela impede você de viver as promessas, retarda a promessa. Igual muitos incautos vêm aqui no canal, né, xingar sobre os falsos profetas. Só que quando a gente traz aqui as refutações, né, já aconteceu no mundo espiritual. Estou dando um exemplo assim um pouquinho fora de contexto, mas já aconteceu no mundo espiritual o corrompimento deles. Então as pessoas não creem nem diante dos olhos delas. Então, meninas, quando Deus ele já nos faz casado no mundo espiritual, ele afasta o incircunciso da nossa vida, o homem violento, como está descrito no livro de Isaías, capítulo 51 ou 52. Então, o Senhor, ele tira da nossa vida, né, homens maus e violentos, porque é uma promessa que não entrará mais em circunciso, homem violento, a opressão passará longe, está lá em Isaías 54. E é bom a gente ficar meditando nas palavras, porque devemos renovar a nossa mente. Então, Tomé, ele era um homem que ele só iria crer que Jesus, né, apareceu se ele tocasse. Só que Deus não espera que a gente veja face a face, Ele espera que você creia antes de tocar. Por isso que Jesus diz aqui, 29, Jesus disse, porque me vistes, Tomé, crestes. Mas ele diz que felizes os que não viram e creram. Então Deus fala que nós somos bem-aventuradas, né, principalmente mulheres, homens também, porque nós não vimos ainda, não vimos o quê? Aqui fala de os olhos terrenos e carnais, as pessoas do mundo, elas procuram aquilo que se vê, as pessoas gostam de tocar para crer, ela às vezes não vai crer no seu testemunho, porque ela espera, porque esperar em Deus é um testemunho também. Então, muitos não creem porque às vezes não está vendo ali você com uma aliança no dedo, às vezes não está vendo você com uma casa, não está vendo você com um filho, não está vendo ali o homem do seu lado no dia a dia. Amém? Só que Deus ele já vê isso e ele já coloca isso no nosso coração. Amém? Deus ele faz primeiro uma aliança conosco, porque o nosso primeiro marido é o Senhor. Então, o Criador de toda a terra é o nosso marido. E depois será um homem ali que é um presente do Senhor. Amém? Então, Deus ele nos chama para considerar o que Ele tem nos mostrado. E como Ele tem nos mostrado? Por meio de sonhos e visões e a promessa de Isaías 54, que nunca mais será chamada desamparada. Então, nós não estamos desamparadas. O Senhor tem abençoado o trabalho de nossas mãos. O Senhor tem nos feito cultivar. Ele tem nos tirado a dependência emocional. Amém? Porque no nosso matrimônio não podemos levar isso, a dependência emocional, né? Achar que está sozinha, não. Porque o Senhor, que é o nosso marido, Ele já nos tirou da opressão. Ele já nos tirou do caminho homens incircuncisos e imundos. Amém? As pessoas te chamarão de casada. Eu digo por experiência própria, porque não tem como relatar tudo que a gente vive. E de fato, eu não gosto de falar da minha vida pessoal, porque importa que Cristo cresça.
quando eu falo aqui é o quê? É o testemunho que Cristo fez na minha vida. Amém? Então, as pessoas quando falam comigo, elas me dizem que eu já sou casada. Outro dia, uma moça me chamou, né? Uma senhora me chamou para a festa de aniversário dela e ela disse, leva o teu marido. E eu apenas consenti, porque você já tem que crer. Não esperar ver, tem que estar ali, não. Você já se porta como casada. A mesma coisa quando vamos nos encontrar com Cristo. Já nos portamos o quê? Como noiva, para tomar posse da vida eterna. E já tomamos posse da vida eterna. Então não vivemos pecando. Porque quem é nascido de Deus, livro de João, capítulo 5, 1 João, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque devemos ser como crianças, não infantis, mas o que? Humildes e não ficar conhecendo o pecado para entrar no reino dos céus e tomar posse do que o Senhor tem para nós. Sermos o que? Humildes como as crianças e astutos, amém? Para o bem. Glória a Deus. Então, Jesus, né, ali chegou aos discípulos, né? E ali Jesus ele já tinha o que? Tinha as marcas nas mãos. Só que Tomé não creu nem na marca, ele creu quando ele tocou. Então, muitas vezes o cônjuge, né, pode ter aparecido. Eu creio que Deus, como estamos debaixo de um propósito, eu creio que vamos reconhecer esse cônjuge. Então, se a gente não crê antes, nós não vamos, ali nem tocando, vai entender que Deus enviou. Então, não espere que chegue esse encontro, né, esse homem, para que depois você creia. Creia agora, creia antes, profetize, amém? Sonhe, glória a Deus. Então os discípulos já tinham visto, eu creio também que esse contexto aqui dos discípulos pode ser pessoas que Deus ele vai enviar para dizer a você, que já viu no mundo espiritual até o seu marido, porque Deus ele vai confirmando os nossos passos. Os caminhos do justo são confirmados pelo Senhor. Amém? Está lá em Provérbios, se eu não me engano. E os discípulos viram. Então o Senhor nos chama aqui, mulheres de Jerusalém, de discípulas. E Deus vai nos mostrar no processo aquele, muitas vezes, no nosso meio, é quem ama a nossa alma. E o Senhor mostra, eu digo que na minha caminhada, antes de entrar no campo, Deus já usou irmãos para revelar desde 2014, desde 2015, o meu esposo. Então, desde lá até agora, Deus tem mostrado para as pessoas o meu cônjuge. Eu não perguntei a elas nem sabiam. Só que Deus, ele confirma aquilo que já existe. Então Deus não vai deixar você casar com alguém que se não for a vontade dele para a sua vida, porque você está debaixo da cobertura dele, a não ser que você se rebele. Aí é diferente. Então o Senhor ele vai colocar pessoas na nossa vida para confirmar os caminhos. Por isso que quando você crê, você está vivendo o espiritual, a vontade de Deus. Inclusive as cartas, né, que o Senhor colocou aqui no meu coração, no coração de muitas mulheres que Deus tem tocado. Então, essas cartas é a profecia. Tanto que quando a gente vai quebrar alguma maldição também, é bom assim, você até escrever aquilo na carta, ungir, queimar. E aquilo ali no mundo espiritual é selado. Eu tenho uma experiência que eu já fiz isso e Deus me deu um sonho confirmando uma nova vida. Então é muito forte o espiritual, porque nem tudo é o que se vê. O que se vê já aconteceu no espiritual. Então, por exemplo, as pessoas que às vezes estão na vida de rebelião, no espiritual, até na descendência dela já foi semeada há muito tempo. Então, quando se materializou, é porque já chegou no último estado
Amém? Porque a gente já é casada. Amém? Primeiro com o Senhor, que é o mais importante, porque quem quiser ganhar a vida, a perderá. Glória a Deus. Então, eu creio que esta palavra falará muito ao nosso coração, né? E os discípulos se alegraram, né? Então, muitos se alegrarão com o que o Senhor fará na nossa vida e no nosso meio. Glória a Deus. Aleluias. E Jesus, olha que interessante, só para finalizar, ele fala, né, quando ele se apresenta aos 12, depois de ter cumprido a sua missão. Então Deus vai colocar o quê? Um homem pronto na sua vida. Ou o quê? Pronto porque você tem gerado ele. Amém? Eu creio nisso. Então Jesus, ele já chegou com a paz, porque ele desejou a paz. O reinado do Messias é de paz. Então ele já trouxe a paz. E ele diz: paz seja convosco. Então, da mesma forma, na nossa missão, ele vai nos entregar, nós vamos viver um relacionamento de paz, não mais opressão, e longe passará os nossos opressores. Amém? Porque o Senhor, ele é fiel. Amém? E quando ele nos traz a paz, vai se materializando. Glória a Deus. Então, Jesus, né, ele fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Que livro? A Bíblia. Da mesma forma, muitos sinais serão dados, né? É à medida que nós vamos ali tomando posse. Glória a Deus. Então, nós vamos entender quando está no fim do processo, da missão. Amém? E o Senhor, ele fala quando está próximo o fim da missão. E Jesus ali, ele já tinha o quê? Cumprido a missão na terra e subir para os céus novamente. Então, bendito seja o nome do Senhor e exaltado seja o Deus da nossa salvação. Continue sonhando, porque já aconteceu no mundo espiritual e só vai materializar aquilo que Deus já fez. Paz do Senhor.